O pensamento epistemológico de Kant, artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Para Kant, a pergunta fundamental: a razão tem ou não capacidade de formular o conhecimento? Em seu magnífico livro A Crítica da Razão Pura, está a resposta. Existem duas formas para o conhecimento teórico: o conhecimento puro a priori e o conhecimento empírico a posteriori. O que é o conhecimento puro a priori? Não depende do mundo empírico, nasce tão somente de uma operação lógica anterior à experiência, o resultado de uma ação racional. 2 mais 2 são 4. Duas linhas paralelas jamais encontram no mesmo espaço. Desse modo, a acepção não se refere a uma linha. Entretanto, todas as linhas, com efeito, é uma afirmação categórica, universal. Para ser verdadeira, não depende de nenhuma condição. A aplicação da lógica por ela mesma, sua essência, é necessária. Em qualquer parte do mundo é obrigatória. Desse modo, o conhecimento é certo, objetivo, racional e não contraditório. O segundo modelo de conhecimento, para Kant, trata-se do conhecimento empírico a posterior. Define-se: primeiro, efetiva a experiência a partir de procedimentos empíricos. Nasce o conhecimento posteriormente, quando a realidade refere especificamente aos dados fornecidos pelos os sentidos. O que significa indutivamente depois da experiência? Exemplo: o carro é vermelho. A diferença essencial: o conhecimento empírico a posterior aplica-se necessariamente ao campo do mundo natural, às ciências da natureza. Contrariamente, o conhecimento a priori está sempre relacionado com o mundo racional formal. A lógica dedutiva não empírica, o uso das premissas não contraditórias aristotélicas. Aplica-se à estrutura da linguagem, às convencionalidades da matemática, como ciência formal lógica, instrumento de recursos, as ciências da natureza.
os fenômenos culturais são produzidos não pela metodologia indutiva empírica, o entendimento estruturado na memória, quando o sujeito pensa como verdade, tão somente a sistematicidade concluída, sem referir ao campo experimental. Contrariamente, o outro método de natureza indutiva, primeiro efetiva-se a experiência, posteriormente a comprovação da hipótese pela observação empírica. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.